O visitante de madrugada, que só aparecia quando alguém mentia. Você já mentiu e sentiu como se alguém estivesse te observando logo depois? Uma presença, um arrepio, uma voz quase sussurrada que parece saber exatamente o que você esconde. Na casa de Lucas, toda mentira tinha um preço. Não importava se era grande ou pequena, bastava negar a verdade. E naquela mesma madrugada, às 3h em ponto, um homem aparecia sentado à beira da cama. Ele não gritava, não ameaçava, só dizia uma frase que ninguém conseguia esquecer. Você sabe que não é verdade. O que começou como algo imaginário virou um pesadelo real. E agora, cada palavra não dita pode trazer de volta o visitante que nunca erra o alvo. Se essa história já te deixou com um arrepio, imagina o que ainda vem pela frente. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente descobrir até onde a verdade pode te proteger. A estrada de terra parecia não ter fim. A caminhonete balançava ao ritmo dos buracos e da poeira. E o silêncio dentro do carro era quebrado apenas pelas perguntas insistentes de Lucas, o filho mais novo, que não entendia por que tinham deixado a cidade. O pai dizia que era uma nova fase, e a mãe sorria sem convicção. Mas havia algo naquele trajeto, naquela mudança repentina, que parecia forçado, quase como se ninguém ali tivesse sido consultado, nem mesmo o destino. A casa surgiu entre as árvores como um suspiro do tempo, antiga, de madeira escurecida, cercada por um jardim descuidado e janelas que pareciam observar. Fora deixada por um tio-avô distante, do qual pouco se falava. Seu nome aparecia em um testamento antigo junto com a frase: "O lar volta a quem não teme a verdade." Um detalhe que, à época, soara apenas poético. Nos primeiros dias, tudo parecia apenas velho. A casa tinha um cheiro de passado e os móveis, cobertos por lençóis, pareciam guardar memórias que ninguém pediu para herdar. Mas havia algo mais. Um tipo de silêncio espesso, quase sólido. E à noite, quando todos dormiam, a madeira estalava como se a casa andasse sozinha por dentro. Na terceira madrugada, Lucas apareceu na cozinha de pijama, olhos arregalados e voz embargada. Disse ter visto um homem sentado na beira da cama. Não o pai, um estranho. Estava ali parado, olhando para ele. O menino não gritou. Disse apenas que o homem tinha olhos tristes e que sussurrou algo que ele não entendeu. A mãe tentou confortá-lo, atribuindo à imaginação fértil e ao estresse da mudança. Mas a expressão de Lucas não era de invenção. Era de alguém que viu algo e que preferia não ter visto. No dia seguinte, desenhou o homem. Roupa escura, rosto pálido e mãos compridas repousando sobre os joelhos. E com letras trêmulas, escreveu ao lado da figura: "Ele não gosta de mentira." A família riu nervosa. O pai trocou o assunto. A mãe dobrou o desenho e o guardou numa gaveta. Mas, naquela noite, ninguém dormiu bem. O vento soprava de forma irregular. As janelas rangiam. E um relógio antigo na sala marcou 3h12, com um som mais forte do que o habitual, como se aquele minuto específico tivesse peso. Foi nessa mesma madrugada que a mãe, ao ir verificar se Lucas estava bem, encontrou o menino acordado, sentado, olhando fixamente para a porta do quarto. Ela perguntou se ele tinha tido um pesadelo. Ele negou com a cabeça e disse, sem piscar: "Ele só aparece quando alguém mente." O coração da mãe parou por um segundo. Ela não havia contado a Lucas sobre a dívida do pai, nem sobre a briga do casal na noite anterior, muito menos sobre a sua vontade silenciosa de ir embora dali. Mas agora a sensação era outra, como se aquela casa soubesse, como se cada pensamento não dito, cada verdade abafada, tivesse eco e talvez um visitante. A rotina da casa começava a se acomodar entre caixas ainda não abertas e tentativas frustradas de adaptação. O pai voltara ao trabalho remoto. A mãe se dedicava à organização dos cômodos. E Lucas parecia ser o único que ainda não se acostumara com a mudança. Ele,
Evitava o quarto durante o dia e ficava inquieto ao anoitecer. Era como se contasse os minutos, esperando que algo retornasse. Na quinta noite, durante o jantar, a mãe disse que o bolo queimado havia sido feito com carinho, mas Lucas a olhou em silêncio e depois olhou para a porta da sala. Na manhã seguinte, apareceu pálido, o rosto tenso. Disse que o homem voltou e sussurrou no ouvido dele: "Você sabe que não é verdade." A mãe tentou manter a calma, mas algo a incomodou. Não fora a primeira mentira contada desde que chegaram, e com certeza não seria a última. Mas por que Lucas reagia só a algumas? No dia seguinte, a cena se repetiu. O pai, tentando animar o filho, dissera que a escola nova seria bem divertida. Lucas não respondeu, apenas o observou. E novamente, na manhã seguinte, acordou assustado. Ele apareceu. Disse que o papai não acredita no que fala. Os relatos se tornaram frequentes. Mas havia uma lógica perversa que começou a emergir. Um padrão sutil, como o sussurrar de uma teia sendo tecida em silêncio. Cada vez que alguém mentia, mesmo uma mentira simples, mesmo um disfarce emocional, Lucas era visitado. Sempre à mesma hora, 13h12 da madrugada. Sempre com a mesma frase, dita com voz calma e sem raiva. Como se a presença não estivesse ali para punir, mas para lembrar. Você sabe que não é verdade. A mãe começou a observar com mais atenção. Repassava mentalmente cada frase dita durante o dia. Cada pequeno fingimento, cada sorriso forçado. E cada noite que Lucas dizia ter sido visitado, coincidia com algo que fora escondido. Como se a casa o visse, como se aquela entidade tivesse acesso não só à palavra dita, mas ao que foi silenciado, dentro de cada um. E o mais assustador, a entidade não parecia agressiva, não ameaçava, não gritava, não se movia bruscamente, apenas surgia, sentava-se e dizia a verdade que ninguém queria encarar, como um espelho de carne e sombra. Certa noite, a mãe resolveu testar. Mentiu propositalmente, de forma inocente. Disse a Lucas que havia lido o bilhete da escola quando não tinha lido. Lucas a olhou e naquela madrugada, mais uma vez, foi acordado pela voz. Mas dessa vez, algo mudara. Ele contou no dia seguinte. Ele perguntou por que você mentiu sabendo que ele escuta. O coração da mãe gelou. O visitante sabia da mentira, sabia da intenção, sabia da provocação. E agora parecia ter percebido que estava sendo desafiado. A partir dali, a presença ficou mais próxima, mais interessada, como se, ao reconhecer o padrão, tivessem também quebrado um selo. Na noite seguinte, Lucas não dormiu. Ele ficou esperando, sentado na cama, olhos arregalados, encarando o canto do quarto. Quando a mãe perguntou o que ele esperava, ele respondeu com calma. Ele disse que não vai embora enquanto tiver alguém escondendo a verdade. E pela primeira vez, ela se perguntou se o visitante realmente vinha apenas por Lucas, ou se ele estava usando o menino para avisar que todos seriam cobrados. Os dias tornaram-se mais silenciosos. O sol entrava pelas janelas da casa, mas parecia não aquecer o suficiente. As manhãs vinham frias, não pela temperatura, mas por algo invisível, um tipo de frio que começava por dentro. A família não falava sobre isso abertamente, mas todos sabiam. Havia algo ali, e não era apenas o medo de um homem no quarto, era a certeza de que estavam sendo vigiados por algo que sabia quando alguém mentia. Lucas continuava sendo o único a ver a figura, mas os efeitos colaterais se espalhavam como uma névoa. O pai, anticético, começou a ter insônia. Passava as noites virando na cama, com olhos abertos, ouvindo os passos imaginários de algo que nunca chegava, mas que parecia estar sempre à porta. A mãe, por sua vez, começou a sentir a respiração pesada, como se o ar da casa tivesse ficado mais denso. Chegava a engasgar sozinha em cômodos vazios. Lucas, cada vez mais pálido, passava os dias desenhando figuras humanas sentadas, todas com a mesma expressão vazia e olhos escuros.
Quando perguntavam o que ele estava desenhando, respondia sempre da mesma forma. São os jeitos que ele fica. Cada mentira, ele muda um pouco. O irmão mais velho, Gustavo, tentou zombar da situação. Disse que era tudo invenção, que Lucas só queria atenção. Naquela noite, mentiu deliberadamente. Disse ter terminado um trabalho da escola que nem sequer havia começado. No dia seguinte, não desceu para o café. Estava trancado no quarto, debaixo das cobertas, com os olhos vermelhos e o rosto pálido. Disse que não viu nada, mas confessou ter sentido a presença, uma pressão invisível sentada na cama, algo que não se movia, mas que respirava. Quando o pai tentou desmenti-lo, Lucas interrompeu. Ele não quer que vocês acreditem, só quer que vocês parem de mentir. Era como se a casa tivesse se tornado uma espécie de campo espiritual, ativado pela desonestidade. Não importava a intenção da mentira, se era para proteger, para evitar brigas ou para preservar a paz. Bastava que não fosse verdade, e a presença surgia, e essa presença era implacável em sua calma. Numa manhã chuvosa, a mãe estava sozinha na sala, preparando chá, quando ouviu claramente um sussurro atrás de si. Você sabe que não é verdade. Virou-se de súbito. Nada, mas o cheiro da sala mudara. Um leve odor de incenso queimado, antigo, como se o passado tivesse voltado à superfície. A partir dali, ninguém mais duvidava. A entidade existia, ela escutava, ela sabia. A família começou a evitar até pensamentos negativos. Se policiavam o tempo todo. Não mentiam nem para si mesmos. As crianças pararam de inventar desculpas. Os adultos de se esconder atrás de frases diplomáticas. A verdade virou uma obsessão silenciosa. Mas isso só tornava a atmosfera mais tensa, mais pesada, porque agora todos sabiam. Não bastava temer o que era dito. Era preciso temer o que era calado. E durante a madrugada, quando o relógio da sala marcava 3h12, todos os olhos se abriam ao mesmo tempo em diferentes cômodos da casa. Ninguém ousava olhar para os cantos escuros. Ninguém queria ser o próximo a ouvir. Você sabe que não é verdade. O pai já não conseguia mais manter a postura de ceticismo. Tentava racionalizar o que acontecia, alegando cansaço, sugestionamento, talvez histeria coletiva. Mas todas as madrugadas acordava no mesmo minuto, 3h12. Acordava suado, ofegante, com o som do próprio coração pulsando nos ouvidos, como se fosse parte do relógio ancestral da sala. Ainda assim, queria provas. Decidiu então colocar uma câmera no quarto de Lucas. Um modelo simples, com visão noturna. Posicionou em silêncio no canto superior da parede, voltada para a cama do filho. Lucas não reclamou. Apenas olhou para o pai com a mesma frase de sempre nos olhos. Embora não a dissesse em voz alta. Você sabe que não é verdade. A noite caiu, espessa como tinta. A casa dormiu com as janelas fechadas e as portas trancadas. Mas, como sempre, o silêncio absoluto não chegou. Ele nunca chegava mais. A madeira da casa parecia sussurrar verdades entre os estalos. E então, 3h12. Na manhã seguinte, o pai se sentou com um café frio entre as mãos e deu play na gravação. Os minutos iniciais mostravam Lucas dormindo tranquilamente, virado para o lado. O quarto estava em silêncio, apenas o leve som dos grilos do lado de fora. Às 3h11, a câmera tremeu por um breve instante. Um ruído baixo, como uma corrente de ar, mesmo com todas as janelas fechadas. Então, exatamente às 3h12, uma sombra se formou na lateral da cama. Não havia som, não havia passo, não havia transição. A sombra simplesmente surgiu, como se brotasse do escuro. Não tinha forma definida, mas o contorno sugeria algo humano, sentado, rígido, observando. A câmera ficou instável por 3 segundos. Quando voltou ao foco, a sombra ainda estava lá, estática, inquestionável. A figura não fez nenhum movimento, apenas permaneceu por exatos 42 segundos. Depois, desapareceu. O pai pausou o vídeo, voltou, repetiu, ampliou.
Tentou ajustar contraste, brilho, filtros, mas a imagem era sempre a mesma, uma presença que surgia do nada e que ia embora como se nunca tivesse estado ali. Desceu as escadas em silêncio e encontrou Lucas já acordado, tomando leite na cozinha. Ele nem olhou para o pai, apenas disse com voz mansa. Ele falou de novo, disse que o papai mentiu ontem. O pai quase deixou a caneca cair. Ele sabia do que Lucas falava. Era mentira, uma mentira antiga. Algo que havia dito para a esposa meses antes da mudança. Um negócio mal resolvido, omitido. Mas como a entidade sabia. Foi naquele instante que o pai compreendeu. Não se tratava apenas de mentiras ditas, mas daquelas guardadas, das verdades negadas até mesmo em pensamento, dos silêncios sujos, das feridas fechadas por fora, mas apodrecendo por dentro. A gravação, por fim, fora a prova que ele queria. Mas, ao invés de alívio, o vídeo trouxe algo muito pior. A certeza de que aquilo era real. E agora, real demais para ser ignorado. Naquela noite, o pai não dormiu. Ficou sentado na poltrona da sala, com a câmera no colo e a luz apagada, esperando. E quando o relógio marcou 3:12, o vídeo parou sozinho. A tela congelou e a última imagem foi dele mesmo, sendo observado por olhos invisíveis atrás da lente. Naquela casa, a verdade havia deixado de ser um valor moral. Tornara-se uma regra de sobrevivência. A câmera no quarto de Lucas passou a ser revisada todas as manhãs. O pai, que antes duvidava de tudo, agora era o primeiro a observar os registros. O que encontrava era sempre o mesmo: sombras que surgiam, tremores no ar, pontos em que o áudio falhava inexplicavelmente e o relógio marcando 3:12 como um rito silencioso. Mas a revelação mais assustadora ainda estava por vir. A entidade não distinguia a natureza da mentira, não pesava a intenção, não media os danos, não aceitava desculpas. Era como se a presença reagisse à essência da desonestidade, nua, crua e indiferente às justificativas humanas. Tudo começou com uma frase casual. A mãe, ao ver Lucas derramar suco no chão, disse de forma leve: "Tá tudo bem, filho. Não estou brava." Mas ela estava. Muito. Estava cansada, exausta, sobrecarregada. Sentia raiva e frustração. Mas mentiu para não assustar o filho. Uma mentira comum, uma tentativa de proteger. Naquela madrugada, Lucas acordou gritando. Quando a mãe correu até o quarto, encontrou o menino com os olhos arregalados, encostado na parede, tremendo. Ele chorava, mas não gritava de medo, e sim de tristeza. Ele ficou parado na minha frente, só olhou para mim e depois disse: "Ela mente porque tem medo de você, medo de si mesma e porque acha que eu não percebo." A mãe caiu de joelhos. Como explicar a uma criança que até o amor pode mentir? Como justificar uma omissão feita para proteger quando o preço era uma visita espiritual que vasculhava cada emoção não dita? Os dias seguintes foram um campo minado. O irmão mais velho mentiu ao dizer que não ouvira a voz sussurrando no banheiro. Disse para não preocupar a mãe. Na manhã seguinte, apareceu com um arranhão no braço. Não sabia explicar de onde veio. A avó, ao ligar e perguntar como estavam, ouviu a resposta habitual: "Estamos bem, só cansados com a mudança." Naquela madrugada, todos na casa ouviram ao mesmo tempo o som de um copo estilhaçando sozinho na cozinha. E junto com o estalo, a voz. Não alta, não ameaçadora, apenas presente. Você sabe que não é verdade. A entidade era mais do que um espírito. Era uma presença que exigia integridade completa. Uma cobrança cega, como uma balança que não admite desequilíbrio. A família começou a experimentar uma forma radical de convivência. A honestidade total, não apenas com os outros, mas consigo mesmos. E foi aí que perceberam algo ainda mais perturbador. O visitante não precisava aparecer em pessoa, bastava o sentimento de culpa, e ele se tornava parte do ar.
Bastava negar uma emoção e ele tomava forma no espelho do banheiro, nas dobras de uma cortina, nas sombras entreabertas de uma porta. Ele era a manifestação viva daquilo que era evitado, um espelho espiritual que refletia o que ninguém queria encarar. E quanto mais negavam, mesmo sem falar, mais intensa era sua presença. Não havia mais como fingir. Até os silêncios agora tinham um preço. Era impossível continuar vivendo entre verdades caladas e sussurros espirituais. O visitante já não era apenas uma sombra noturna, era parte da casa, parte do ar, parte da consciência. Ele existia mesmo quando não aparecia. Foi então que a mãe decidiu buscar respostas. Ela revirou os documentos da herança, leu o testamento deixado pelo tio-avô distante, vasculhou livros antigos, registros de cartório, tudo o que pudesse revelar a história daquele lugar. E numa tarde nublada, encontrou o que mudaria tudo. Um caderno de capa de couro, escondido em um baú que estava sob o assoalho solto do sótão. O caderno era antigo, as páginas amareladas, a caligrafia obsessiva. Era o diário de alguém chamado Frei Clemente, um monge solitário, que viveu no terreno onde hoje se erguia a casa. Nas anotações, ele falava de seus votos. A verdade deve ser o alicerce da existência, pois tudo que é mentira pertence à morte. Frei Clemente escrevera sobre rituais de escuta, jejuns de palavras, práticas que exigiam confissão absoluta, inclusive dos pensamentos impuros. Ele acreditava que o mundo espiritual não era habitado por deuses ou demônios, mas por verdades não ditas que vagavam buscando espaço. Em uma das últimas páginas, lia-se: a mentira cria fendas entre mundos, por isso criei um guardião, um entre os véus. Ele virá sempre que houver desequilíbrio. Sua voz será o eco da negação. A mãe ficou gelada. Ali também estava desenhado um símbolo. 3 círculos entrelaçados com um ponto escuro no centro, semelhante a uma rachadura. Abaixo, uma frase escrita em latim: Veritas non dormie. A verdade não dorme. A última anotação do diário parecia escrita com pressa. A letra tremia. Hoje, ouvi a voz dele atrás de mim. Eu não menti, mas escondi, e descobri que esconder é negar. Ele não aceita meias verdades. Ele só aceita o inteiro. Amanhã serei levado, mas não por castigo, por ter criado o que não pude controlar. Frei Clemente morreu naquela casa, sozinho, sentado diante do altar de madeira que ele mesmo construiu. A causa da morte nunca fora esclarecida, mas o rosto, segundo relatos de época, estava deformado por um sorriso largo demais. A mãe fechou o diário com as mãos trêmulas. Naquela noite, enquanto toda a casa dormia, ela desceu até a sala com o caderno nos braços. Colocou-o sobre a mesa, e antes mesmo que pudesse acender a luz, ouviu, clara como nunca: a mentira traz a presença. Não era a voz de Lucas, nem de nenhum membro da família. Era outra, mais profunda, como se viesse de dentro da parede. A mãe compreendeu então o real motivo da herança. A casa não fora deixada por acaso. Ela não era apenas uma construção, era o palco de um pacto antigo, um local onde a energia da verdade havia se enraizado a tal ponto que qualquer distorção, mesmo que leve, rasgava o tecido entre os mundos. A entidade agora tinha nome e propósito, e talvez fome. A partir daquele momento, a família não estava mais apenas sendo observada, estava sendo medida. Cada pensamento, cada silêncio, cada vez que calavam o que sentiam, a presença se aproximava um pouco mais. Durante semanas, a presença do visitante se restringira à madrugada e quase sempre ao quarto de Lucas. Era ali que ele surgia, sentava-se em silêncio e deixava sua marca invisível com frases que desmoronavam defesas emocionais e escancaravam o que havia sido omitido. Mas uma entidade ligada à verdade não aceita fronteiras. Foi em um domingo à tarde que a primeira ruptura ocorreu. A mãe estava sozinha na lavanderia, dobrando roupas.
O rádio tocava uma música antiga, daquelas que evocam memórias que ela preferia esquecer. Pensou no que dissera a irmã na noite anterior. Uma ligação rápida, em que afirmara estar feliz com a mudança. Uma mentira protetora, dita com carinho. Ela acreditava nisso, até que ouviu a voz, atrás da cortina do tanque, baixa, como um sussurro atravessando o tecido. Você sabe que não é verdade. Ela congelou. O rádio ainda tocava, mas o ar da lavanderia ficou pesado. Um cheiro sutil de madeira molhada tomou o ambiente. O chão pareceu ranger sozinho. Não havia ninguém ali, mas algo estava presente. Nos dias seguintes, a voz começou a se manifestar nos momentos mais inesperados. Lucas já não era mais o único a ouvi-la. A casa havia deixado de ser um cenário de aparições e passara a ser um canal direto entre o que é dito e o que é sentido. No banheiro, o pai ouviu enquanto escovava os dentes. Você finge que está bem, mas não está. No quarto do casal, durante uma discussão abafada por olhares e não por gritos, a porta se fechou sozinha. E no instante seguinte, a frase veio de dentro do armário, como se alguém ali estivesse testemunhando tudo. Vocês escondem o que grita por dentro. Até o irmão mais velho, Gustavo, que passava mais tempo fora, começou a evitar o retorno. Dizia que a casa parecia respirar fundo quando ele chegava, como se estivesse sentindo o cheiro de algo errado. Um dia, ao abrir a geladeira para pegar um suco, ouviu o eco vindo da despensa. Mentiras pequenas são convites grandes. Era como se cada cômodo tivesse ganhado consciência, como se as paredes escutassem, como se a casa agora amplificasse a entidade. Não bastava mais mentir, bastava pensar em calar, e o sussurro vinha, preciso, cortando o pensamento ao meio. A família passou a andar como quem pisa em gelo fino. Começaram a escrever tudo o que sentiam em diários. Tentavam esvaziar as emoções escondidas para não atrair a voz. Passaram a confessar seus pensamentos uns aos outros. Às vezes coisas pequenas, bobas, apenas para aliviar a tensão espiritual da casa. Mas a presença não diminuía. Pelo contrário, estava em toda parte. O barulho do chuveiro parecia encobrir frases que surgiam em meio ao vapor. Os espelhos embaçados revelavam palavras escritas que não estavam ali segundos antes. E as janelas, ao amanhecer, às vezes mostravam reflexos que ninguém reconhecia. O visitante agora era parte da estrutura. E o mais aterrorizante era perceber que ele não precisava se mostrar mais. A sua existência já era suficiente para paralisar e transformar, porque o real poder da entidade não estava em sua forma, mas no que ela provocava. A verdade, uma vez cobrada, nunca mais volta a dormir. A casa já não era mais uma moradia, era um campo de provas. Cada palavra era avaliada, cada silêncio escaneado, cada gesto carregava o peso de possíveis omissões. E a entidade, agora presente nos menores cantos do cotidiano, havia deixado claro: não importava se era intencional ou inconsciente. Toda negação da verdade tinha um preço. E então, ele quebrou. O pai carregava em si um segredo que pesava desde o início, desde antes da mudança, desde antes da primeira caixa ser carregada para dentro da caminhonete. Naquela noite, sentado na varanda, olhos fixos na escuridão entre as árvores, ele sentiu o frio subir pelas costas. Não o frio do vento, mas o frio de quem sabe que será chamado para prestar contas. Sabia que não podia mais guardar, já não dormia, já não comia direito. O visitante não o deixava em paz. Então, confessou. Reuniu a família na sala. Pediu silêncio. A esposa segurava o diário do monge nas mãos. Lucas brincava, com as pontas do tapete, nervoso, como se já soubesse o que viria. O pai olhou para todos e disse: eu sabia que a casa era considerada amaldiçoada. Sabia da história do monge, sabia dos relatos e escondi tudo. Silêncio. As palavras caíram como pedras. Não houve gritos, não houve acusações. O mais assustador foi o que veio depois. Sem que ninguém dissesse mais nada,
A sala escureceu, mesmo com as luzes acesas. A temperatura caiu, e então todos ouviram o ranger do assoalho. Não vindo de um cômodo específico, mas de todos ao mesmo tempo, como se a casa respirasse fundo, como se o próprio chão estivesse exalando a consequência da quebra. E ele apareceu, não só para Lucas, não só em sonhos ou visões ou sombras, mas para todos, ali, de pé, no centro da sala, alto, magro, com as roupas escuras que Lucas sempre desenhava, a pele acinzentada, os olhos sem fundo, mas agora com algo novo, um sorriso, lento, ligeiramente inclinado, como se compreendesse tudo. O pai deu um passo para trás. A mãe caiu de joelhos. Gustavo segurou o braço do sofá com tanta força que suas unhas quase rasgaram o couro. Lucas, porém, permaneceu parado, encarando, como se já esperasse aquele momento desde o primeiro dia. O visitante não disse nada. Pela primeira vez, a frase que ecoava havia semanas, "Você sabe que não é verdade", foi substituída por silêncio. E nesse silêncio, o que se ouvia era o julgamento, porque a mentira não havia sido apenas verbal, ela havia sido arquitetada. O pai não apenas escondeu o passado da casa, ele selou o destino da família ao permitir que entrassem ali, sem saber o que enfrentariam. O sorriso do visitante não era sádico, era cerimonial, um gesto de conclusão. Ele olhou nos olhos de cada um por um. Depois, inclinou levemente a cabeça como se reconhecesse o peso da confissão, como se dissesse, "Agora vocês sabem", e desapareceu. Mas o estrago estava feito. A casa nunca mais seria a mesma, não pelo medo, mas pelo que foi revelado, que as mentiras que nos condenam não são apenas aquelas que dizemos, mas as que sustentamos em silêncio para proteger quem amamos, mesmo que isso custe a verdade de todos. Depois da aparição coletiva, a casa mergulhou em um silêncio diferente. Não o silêncio confortável de quem descansa, era o silêncio antes da tempestade, o som do ar sendo contido, da tensão sendo comprimida, como se o próprio tempo segurasse a respiração. A visita mudara tudo. A partir dali, a entidade não falava mais, mas estava ali, presente em cada canto, nas paredes que rangiam mesmo quando o vento cessava, presente nos espelhos que embaçavam mesmo sem vapor, presente nos olhos de Lucas, que já não dormia, mas também não dizia uma palavra. Foi então que a mãe, decidida a enfrentar o que quer que fosse, procurou ajuda fora da casa. Encontrou uma guia espiritual que havia estudado antigas práticas de purificação ligadas a confissões coletivas, rituais ancestrais que combinavam elementos do cristianismo primitivo com linhas místicas de origem indígena e afrodescendente. A guia, chamada Ayla, ouviu tudo com paciência e silêncio. E quando a mãe terminou, Ayla apenas disse, "Não é um espírito qualquer. É uma consciência criada por séculos de dor, mentiras enterradas e verdades evitadas. Essa entidade se alimenta da negação e só há uma forma de fechá-la, com a verdade inteira." A instrução era clara. Toda a família deveria se reunir em círculo no centro da casa. Um objeto simbólico de cada um seria colocado sobre uma toalha branca, representando sua parte na história. E então, diante uns dos outros, deveriam dizer tudo. Não o que era confortável, mas o que nunca foi dito, nem para si mesmos. Qualquer mentira contada durante o ritual, mesmo por omissão, não apenas manterá a entidade aqui, alertou Ayla, mas a libertará dos limites, e ela passará a seguir vocês para onde forem. A mãe ficou em silêncio por um longo tempo, depois assentiu. O ritual foi marcado para a noite seguinte. Às 22 horas, todos estavam sentados em círculo na sala. A casa parecia conter o próprio ar. Um crucifixo antigo do pai, uma boneca de pano de Lucas, um headphone de Gustavo e um colar da mãe. Objetos depositados no centro. A guia acendeu 4 velas, uma em cada canto do cômodo, e então começou. A mãe foi a primeira.
Falou sobre a infelicidade que escondia no casamento, sobre o medo que sentia de falhar como mãe, sobre os momentos em que desejou ir embora e nunca mais voltar. O pai seguiu, revelou traições antigas, dívidas, vícios que quase arruinaram sua juventude e o pavor de ser visto como um fracasso. Gustavo, a princípio relutante, confessou que odiava aquele lugar, que sempre se sentira fora do afeto familiar e que, secretamente, culpava Lucas por tudo, pela mudança, pela atenção, pelo medo. E então, Lucas olhou para todos e disse: "Eu menti." O coração de todos parou. Às vezes, eu dizia que ele apareceu, mesmo quando não apareceu, porque sentia que, se não falasse, ele viria de verdade. Uma lágrima escorreu, mas ninguém julgou, porque o que importava era a verdade. Naquele instante, a sala tremeu levemente. As velas apagaram-se sozinhas, uma a uma. E pela primeira vez, desde o início de tudo, não houve voz, não houve sombra, não houve visita. A guia sorriu com os olhos úmidos. Ele não foi embora, disse, mas aceitou. Depois do ritual, o ar da casa mudou. Era como se as paredes, antes tensas e apertadas, tivessem finalmente exalado um longo suspiro. O chão não rangia mais com tanta frequência. Os relógios voltaram a funcionar normalmente e o relógio da sala, aquele que sempre marcava 3:12 com estrondo, agora mal fazia barulho. O silêncio, por fim, era de paz. Nos dias seguintes, ninguém ouviu vozes, ninguém viu sombras, ninguém acordou suando frio. Lucas voltou a dormir tranquilamente, sem se encolher ou olhar para os cantos do quarto. A mãe retomou o hábito de cuidar das plantas. O pai reconectou-se com pequenos gestos, preparando o café da manhã, limpando a garagem. Gustavo começou a estudar mais e, pela primeira vez, riu durante o jantar. A entidade não voltara, não como antes. A guia espiritual explicou: o ritual não expulsa a entidade, mas sela seu campo de atuação. Ela agora estava adormecida, contida na verdade que fora dita. Mas alertou: a verdade é viva, e uma vez despertada, ela permanece faminta por continuidade. Qualquer mentira que viole o círculo pode reativá-la. Eles entenderam e se comprometeram. Por semanas, viveram como se pisassem em solo sagrado. A honestidade passou a ser o alicerce de cada diálogo. Até mesmo os pensamentos mais incômodos eram compartilhados, com cuidado, mas sem omissão. Mas com o tempo, como tudo na vida, a rotina voltou. Os pequenos deslizes, as frases automáticas, os silêncios convenientes. Numa manhã, a mãe encontrou o bilhete da escola de Lucas amassado no fundo da mochila. Ele havia tirado nota baixa, mas não disse nada. Quando ela perguntou, ele hesitou e respondeu: "Eu ia te contar, só não queria te preocupar." Ela sorriu compreensiva, mas à noite, ao entrar no quarto para pegar uma blusa, ouviu um leve sussurro vindo do armário entreaberto. Fraco, quase imperceptível, mas presente. "Você sabe que não é verdade." Ela parou, o sangue gelou, o coração apertou. A voz não vinha com raiva, nem como ameaça, mas como lembrete. Um eco do pacto feito, um aviso sutil de que aquilo que foi selado continua ali, esperando, observando, escutando. Porque talvez o visitante nunca tenha ido embora. Talvez, agora, ele só esteja em silêncio, esperando a próxima mentira.